Graça e paz nesse dia. Amados, em mais um momento com Deus, vamos dar continuidade ao estudo do Novo Testamento. Hoje o nosso tema é a cura de um paralítico em Cafarnaum. E o capítulo que nós vamos ler é Mateus 9. Amém? Então vamos lá. Versículo 1. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: Estão perdoados teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Versículo 10. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Amado, até hoje nós temos pessoas religiosas nas igrejas que, quando chega um visitante, uma pessoa vestida ao julgo das pessoas inadequadamente ou com uma postura inadequada, as pessoas todas julgam: o que essa pessoa vem fazer aqui? Então, amados, Jesus está dizendo: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, tem outra passagem que no Novo Testamento que o Senhor diz: Vinde a mim como estás. Depois, o próprio Senhor vai moldar você. Então, quando chegar qualquer pessoa na igreja, não importa o gênero sexual, não importa as vestimentas, não importa o caminhar, o falar. Jesus veio para todos, amém? Versículo 13. Ide, porém, e aprendei o que significa isso. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Isso já resume tudo. Versículo 14. Vieram, porém, os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Esses dias são os nossos agora, porque o noivo estava aqui na terra fisicamente e hoje ele está no céu. Por conta disso, hoje já tem necessidade que nós jejuemos e oremos, assim como os discípulos de João Batista oravam naquela época, e os discípulos de Jesus não tinham tanta necessidade, porque estavam com o noivo. Agora que nós estamos aguardando o noivo regressar, precisamos jejuar e orar para enfrentar muitas coisas no nosso dia a dia. Versículo 16.
Ninguém põe remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Versículo 18. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Amados, aqui tem uma palavra que me chama a atenção. Todas as vezes que alguma pessoa chegava diante de Jesus para precisar de um favor, de um milagre, as pessoas adoravam a Deus primeiro, adoravam a Jesus primeiro. Hoje nós queremos chegar diante de Deus e pedir as coisas, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, mas não temos nos debruçado para adorar a Deus. Amados, pense nessa palavra, às vezes você está orando a Deus sem reverência, ou não é só aquela reverência religiosa, fazer atos, mas é adoração no seu coração. Versículo 19. Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Amados, muitas vezes nós só precisamos tocar o Senhor Jesus. Só precisamos buscar a presença dEle para que todas as nossas necessidades e enfermidades sejam curadas. Só que nós não estamos conseguindo fazer isso. 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riram-se dele. Hoje é assim. Quando você vai fazer uma atitude de fé, que você diz: não, Deus é comigo, Deus vai me curar. Muitas vezes as pessoas não riem na tua cara por educação, mas ela diz assim: tá doida. Entendeu? Então isso já acontecia nos tempos antigos e acontece até hoje. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abrindo-se-lhe os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém saiba disso. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam no seu coração e diziam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Mas muitas vezes Deus está fazendo milagres por aí e as pessoas estão criticando. E tem uma advertência severa: não existe perdão para o pecado contra o Espírito Santo. E esses milagres que acontecem, eles são feitos
porque o Espírito Santo está aqui hoje na terra, auxiliando as pessoas que estão trabalhando no Evangelho. Agora, se a conduta da pessoa que está sendo utilizada para fazer essas obras não procede, não cabe a nós julgarmos. Porque a palavra de Deus diz que com a mesma medida com que medirmos, seremos medidos também. Então, viu alguma coisa que você não concorda? Amém, fique na sua, não se meta, porque você vai estar arrumando problema para você e não para ele. Versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Observe o que eu acabei de falar. O evangelho, ele é pregado, o evangelho do reino e da salvação, e ele vem acompanhado de cura das doenças e enfermidades. Tem que ter, o evangelho tem que ter manifestação do Espírito Santo, manifestação do poder de Deus. Versículo 36. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém, amados? Cada dia, nós que já falamos do Evangelho para as outras pessoas, precisamos orar para que o Senhor levante mais pessoas, porque a gente acha que em todo lugar tem gente pregando a palavra de Deus e tem pessoas que até se aborrecem. Mas hoje as multidões estão exaustas e aflitas como ovelhas sem pastor. Precisa de mais pessoas para falar do amor de Deus, para falar de Jesus, para falar de salvação. Amém, amados? Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus.